Enquanto um velho fazendeiro de 75 anos trabalha sob o sol, seu chapéu de palha, protegendo o rosto marcado por décadas de trabalho árduo. De repente, o ronco de um carro importado quebra a paz. Um homem em terno elegante caminha com arrogância entre as fileiras de vegetais. Seu prazo acabou, velho teimoso, grita ele, antes de empurrar violentamente o idoso ao chão e pressionar seu pé polido sobre o peito do fazendeiro. O que o agressor não percebe é que o fiel cavalo branco do fazendeiro observa toda a cena de perto. Seus olhos inteligentes refletindo algo além da compreensão humana. O que acontece em seguida deixará todos em choque. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol da tarde derramava sua luz dourada sobre a pequena horta, onde José Silveira, com seus 75 anos de sabedoria gravada nas rugas do rosto, ajoelhava-se entre as fileiras de repolhos e alfaces. Suas mãos calejadas, testemunhas silenciosas de décadas dedicadas àquela terra, moviam-se com a precisão de quem conhece cada centímetro do solo que cultiva. O velho chapéu de palha, tão familiar quanto as próprias ferramentas de trabalho, protegia parcialmente seu rosto do calor persistente de janeiro. Na cerca próxima, valente, um majestoso cavalo branco que há 15 anos compartilhava a rotina da propriedade, pastava tranquilamente. Seus olhos atentos ocasionalmente se voltavam para seu dono, como se montasse guarda discretamente. O animal tinha uma presença diferente dos cavalos comuns. Algo em seu olhar sugeria uma compreensão que ia além do normal, uma característica que José frequentemente notava, mas mantinha para si. A propriedade dos Silveira, embora modesta em tamanho, era rica em história. Cada árvore frutífera, cada canteiro de verduras contava uma história de gerações. José podia fechar os olhos e ainda ver seu pai ensinando-lhe os segredos da terra, da mesma forma que agora ensinava a seus netos. Era uma herança viva, um legado que se renovava a cada estação. Maria, sua neta mais velha e estudante de agronomia, costumava dizer que o avô tinha terra nas veias, em vez de sangue. Ela não estava completamente errada. José sentia-se parte daquele lugar tanto quanto as antigas mangueiras que sombreavam o caminho até a casa principal. Cada sulco em suas mãos contava histórias de plantios, colheitas, secas e abundância. O ronco agressivo de um motor potente quebrou a paz da tarde, fazendo os pássaros levantarem voo das árvores próximas. José ergueu os olhos, protegendo-os com a mão em forma de viseira. Um carro importado preto, reluzente e deslocado naquele cenário rural, aproximava-se pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que parecia querer sufocar tudo em seu caminho. Valente imediatamente ergueu a cabeça, suas orelhas apontadas para frente em alerta. O cavalo deu alguns passos em direção à cerca, seu corpo tenso como se pressentisse o perigo. José nunca havia visto seu fiel companheiro tão inquieto. O veículo parou bruscamente próximo à horta, e dele desceu um homem que parecia tão fora de lugar quanto seu automóvel. Ricardo Mendes, como se apresentara em suas visitas anteriores, vestia um terno azul impecável que devia custar mais que toda a colheita daquele mês. Seus sapatos italianos, inadequados para o ambiente, afundavam levemente na terra solta enquanto ele caminhava com arrogância entre os canteiros cuidadosamente mantidos. Seu prazo acabou, velho teimoso. A voz de Mendes cortou o ar como uma chicotada. Já faz 3 meses que estou tentando ser razoável com você. Minha última oferta era mais do que generosa para este pedaço de terra improdutivo. Senhor Mendes, começou José, sua voz firme apesar da idade. Como já lhe disse antes, esta terra não está à venda. Não por qualquer preço. Aqui está o sustento da minha família, a herança dos meus netos.
Não conseguiu terminar a frase. Com uma violência que pegou o idoso desprevenido, Mendes avançou, empurrando-o ao chão. José caiu entre os canteiros, sentindo o impacto em suas costas já castigadas pelo tempo. Antes que pudesse se recuperar, sentiu o peso do sapato italiano pressionando seu peito, impedindo-o de se levantar. Escute bem, seu velho tolo, Mendes sibilou, inclinando-se sobre ele. Esta terra será minha, por bem ou por mal. Meu resort será construído aqui, e nem você nem ninguém vai me impedir. Você tem uma semana para aceitar minha oferta, ou as coisas vão ficar muito piores. O que o empresário não percebeu, em sua fúria cega, foi a mudança dramática que ocorreu a poucos metros dali. Valente, testemunha silenciosa da agressão, havia parado completamente seus movimentos. Seus olhos, normalmente gentis, fixaram-se na cena com uma intensidade perturbadora. Algo primitivo e poderoso despertava no animal, uma compreensão que transcendia sua natureza equina. Quando Mendes finalmente retirou o pé do peito de José e caminhou de volta ao seu carro, pisando descuidadamente sobre as hortaliças cultivadas com tanto carinho, não fazia ideia de que aquele momento de crueldade havia desencadeado uma série de eventos que transformariam para sempre não apenas o destino da propriedade do Silveira, mas de toda a comunidade rural. José permaneceu deitado por alguns momentos após o carro partir, sentindo o gosto amargo da terra em sua boca e o peso ainda mais amargo da humilhação em seu coração. Quando finalmente conseguiu se sentar, encontrou o olhar de Valente fixo em si. Naquele momento, uma conexão silenciosa passou entre homem e animal, uma promessa muda de que aquela não seria a última palavra naquela história. A noite caiu sobre a propriedade do Silveira, como um manto pesado de preocupações. José sentava-se em sua cadeira de balanço na varanda, aplicando compressa de ervas nas costas doloridas, enquanto observava Valente, inquieto, em seu cercado. O cavalo não havia se aquietado desde o incidente da tarde, alternando entre passadas nervosas e olhares atentos em direção à estrada. Maria chegou da faculdade, encontrando o avô ainda na varanda. Seu rosto jovem imediatamente marcado pela preocupação ao notar os movimentos cautelosos do idoso. Vô, o que aconteceu? O senhor está diferente. Seus olhos perspicazes de estudante de agronomia não perdiam nenhum detalhe. Nem as plantas pisoteadas na horta, nem o caminho de terra marcado pelos pneus do carro importado. José hesitou, suas mãos enrugadas, apertando levemente os braços da cadeira. Não queria preocupar a neta, que já carregava o peso de estudar e ajudar na propriedade. Mas antes que pudesse inventar uma desculpa, Valente soltou um relincho alto e claro, como se protestasse contra qualquer tentativa de esconder a verdade. Aquele empresário voltou, José admitiu finalmente, sua voz baixa carregando o peso da dignidade ferida. Desta vez, ele deixou mais que palavras. Lentamente, contou à neta sobre a agressão, observando o rosto dela passar da preocupação para a indignação e então para uma determinação que lembrava muito sua falecida avó. Vô, isso é agressão. Precisamos registrar uma ocorrência, tirar fotos dos machucados, documentar tudo. Maria já estava com o celular na mão, mas José gentilmente cobriu o aparelho com sua mão calejada. Maria engoliu as palavras de protesto que se formavam em sua garganta. Conhecia bem a realidade de sua família, os dois irmãos mais novos ainda no ensino médio, dependendo da renda da pequena propriedade para continuar estudando. A aposentadoria rural do avô mal cobria os gastos básicos da casa. Um movimento súbito chamou a atenção de ambos. Valente havia se aproximado o máximo possível da varanda, seu focinho estendido em direção a José, como se quisesse consolá-lo. O comportamento incomum do animal não passou despercebido por Maria. José assentiu lentamente. Sabe, Maria, tem algo nos olhos dele.
Desde que seu avô me deu Valente, ainda potro, sempre senti que ele era especial. Mas agora, sua voz falhou levemente. É como se ele estivesse nos protegendo. Como que respondendo às palavras de José, Valente ergueu a cabeça abruptamente, suas orelhas voltadas para a estrada. Segundos depois, o som distante de um motor potente cortou o silêncio da noite. O cavalo imediatamente soltou um relincho de advertência, alto e claro. Maria não perdeu tempo. Pegou seu celular e, discretamente, começou a filmar. O carro de Ricardo Mendes passou lentamente pela frente da propriedade, seus faróis poderosos varrendo ameaçadoramente a área da horta. Valente manteve-se em posição de alerta, seus olhos fixos no veículo até que desaparecesse na curva da estrada. José permaneceu em silêncio por alguns momentos, seu olhar alternando entre a neta e o cavalo que ainda mantinha guarda. Talvez, disse finalmente, Valente já esteja fazendo algo. E talvez, acrescentou com um brilho nos olhos que Maria não via há tempos, seja hora de nós também fazermos nossa parte. Naquela noite, enquanto a família Silveira se recolhia para dormir, Maria ficou acordada em seu quarto, pesquisando no laptop. Em uma pasta recém-criada, salvou o vídeo que tinha acabado de fazer, junto com anotações detalhadas sobre datas, horários e eventos. Do lado de fora, o som ritmado dos cascos de Valente em sua ronda noturna ecoava como um lembrete constante de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O que nenhum deles poderia imaginar era que aquela simples decisão de documentar os eventos, combinada com a inexplicável mudança no comportamento de Valente, seria apenas o começo de uma transformação muito maior que estava por vir. Na escuridão da noite, as sementes de uma resistência silenciosa começavam a brotar, nutridas pela mesma terra que José tanto lutava para proteger. A primeira luz da manhã mal tinha começado a dourar os campos, quando José notou algo errado. O riacho que cortava sua propriedade, fonte vital para a irrigação de suas plantações, apresentava um fluxo drasticamente reduzido. Ajoelhado à margem da água, suas mãos experientes mergulharam na corrente enfraquecida, sentindo a mudança que poderia significar o fim de tudo que construíra. Valente, que desde o incidente com Mendes havia desenvolvido o hábito de seguir José por toda parte, parou ao seu lado. O cavalo farejou a água com suas narinas dilatadas. Depois ergueu a cabeça na direção norte, onde o riacho entrava na propriedade. Seus olhos inteligentes pareciam transmitir uma mensagem que José, após tantos anos de convivência, começava a compreender. Você também sente que tem algo errado lá em cima, não é, amigo? Murmurou José, apoiando-se no animal para se levantar. Suas costas ainda doíam do encontro com Mendes, mas havia urgência maior que sua dor. Sem água, suas plantações não sobreviveriam à próxima semana. Juntos, seguiram o leito do riacho, Valente acompanhando-os pela margem com passos decididos. Após 20 minutos de caminhada, descobriram a razão do problema. Uma estrutura improvisada desviava grande parte da água antes que chegasse à propriedade do Silveira. José observou as evidências com um misto de raiva e tristeza. Mendes está tentando nos sufocar aos poucos, concluiu, sua voz carregada de preocupação. Sem água, não tem colheita. Sem colheita... Ricardo Mendes surgiu no caminho, acompanhado por 2 homens que carregavam equipamentos de construção. O empresário sorria, satisfeito, enquanto inspecionava a estrutura de desvio. Maria sentiu o avô enrijecer ao seu lado, suas mãos calejadas fechando-se em punhos. Ela segurou seu braço, impedindo-o de se revelar num momento de indignação. Valente, porém, tinha outros planos. Nenhum dos funcionários se moveu.
Havia algo no olhar de Valente, uma inteligência e determinação quase humanas que os mantinha paralisados. O cavalo deu um passo à frente, depois outro, suas patas poderosas marcando o chão com precisão ameaçadora. Os três homens bateram em retirada apressada e só então José e Maria saíram de seu esconderijo. Valente voltou-se para eles, seu comportamento suavizando-se instantaneamente. José passou a mão pelo pescoço de Valente, sentindo o calor vital do animal sob seus dedos. "Não é só isso que temos", murmurou, um sorriso leve surgindo em seu rosto cansado. "Temos um guardião que vale mais que qualquer cerca ou sistema de segurança." O que nenhum deles percebeu foi o brilho especial nos olhos de Valente, enquanto observava a estrutura de desvio. Naquela mesma noite, sons misteriosos ecoariam pela propriedade, e na manhã seguinte, a água voltaria a correr em seu curso natural, com a estrutura de desvio inexplicavelmente desmontada e espalhada pela margem do riacho. A notícia do confronto no riacho espalhou-se pela comunidade rural como fogo em palha seca. Dona Cecília, que vendia queijos na feira há 40 anos, foi a primeira a aparecer na propriedade do Silveira, trazendo um bolo de fubá e preocupações maternais. Encontrou José no curral, escovando o pelo de Valente com movimentos metódicos e pensativos. "José, meu amigo", chamou ela, equilibrando o bolo ainda quente. "Precisamos conversar sobre esse homem da cidade que anda perturbando a paz de todo mundo." Seus olhos experientes não perderam o momento em que os ombros do velho amigo ficaram tensos. Valente virou a cabeça na direção de Cecília, suas orelhas movendo-se com interesse. O cavalo já conhecia bem a senhora, que sempre trazia maçãs quando visitava. Desta vez, porém, seu comportamento demonstrava uma atenção diferente, quase como se entendesse a seriedade da conversa. A senhora colocou o bolo sobre uma bancada próxima e cruzou os braços, sua postura deixando claro que não aceitaria aquela resposta. "Briga sua? E quando aquele carro preto passou em frente à minha propriedade 3 vezes ontem à noite? E quando Sebastião encontrou marcações estranhas nos limites da terra dele? Aquele homem não quer só sua terra, José. Ele tem planos para toda a região. Ouvi dizer que quer construir um resort de luxo, com campo de golfe e tudo mais. Sua propriedade é só o começo." Naquele momento, Maria chegou correndo, seus olhos brilhando com a energia da juventude e descoberta. Vô, preciso mostrar uma coisa que descobri na faculdade." Ela parou ao ver Dona Cecília, cumprimentando-a respeitosamente antes de continuar. "Estava pesquisando sobre cultivos especiais para meu trabalho de conclusão quando encontrei algo incrível sobre nosso solo." José e Cecília observaram enquanto a jovem espalhava alguns papéis sobre a bancada ao lado do bolo esquecido. Valente, surpreendentemente, aproximou-se também, seu focinho quase tocando os documentos. Cecília ajustou os óculos, inclinando-se sobre os papéis. "E isso significa..." José fechou os olhos, lembrando-se das notificações que começaram a chegar após as primeiras visitas de Mendes. Supostas irregularidades ambientais, problemas com documentação antiga, questões que nunca haviam sido levantadas em 50 anos de trabalho honesto. Um relincho agudo de Valente interrompeu a conversa. O cavalo tinha as orelhas apontadas para a estrada, seu corpo tenso em alerta. Segundos depois, ouviram o som familiar do carro de Mendes se aproximando. Enquanto Dona Cecília saía pelos fundos da propriedade, José e Maria observaram o carro preto passar lentamente pela estrada. Valente manteve-se em posição de guarda, seus olhos fixos no veículo até que desaparecesse.
Naquela noite, uma reunião improvisada aconteceu na casa de Dona Cecília. Vizinhos de todas as propriedades próximas se juntaram para discutir a situação, compartilhar informações e planejar como proteger não apenas o Silveira, mas toda a comunidade que chamavam de lar. O que eles não sabiam era que suas ações dariam início a uma rede de solidariedade que provaria ser mais forte que qualquer escritura ou conta bancária. A mudança começou sutilmente, como o primeiro brotar de uma semente. Sebastião, o vizinho do lado norte, casualmente aparecia toda manhã para um café. Coincidentemente, sempre quando o carro de Mendes costumava fazer sua ronda intimidadora. Antônio, que criava galinhas do outro lado da estrada, decidiu que aquele era o momento perfeito para consertar sua cerca. Trabalhando por horas com seu filho adolescente, suas presenças constantes marcando o território. José observava essas movimentações com um misto de gratidão e preocupação. Sentado em sua varanda numa tarde particularmente quente, compartilhava seus pensamentos com Valente, que havia desenvolvido o hábito de descansar próximo à casa quando não estava em sua vigilância habitual. "Não quero que eles se prejudiquem por minha causa, amigo", murmurou José, enquanto o cavalo o escutava com aquela atenção peculiar que tanto intrigava a todos. "Mendes tem influência. Pode causar problemas para eles também." "José", chamou Pedro carregando sua antiga maleta médica. "Estava passando e pensei em fazer um check-up no Valente. Faz tempo que não examino ele, e com essa idade..." "Sabe", começou Pedro, enquanto fingia auscultar o coração de Valente. "Estive pensando naquela descoberta que sua neta fez sobre a terra de vocês, aquela erva medicinal. Artemisia santos, não é? Pois bem, tenho umas economias guardadas. Não é muito, mas..." Pedro fez uma pausa, ajustando seus óculos de aros dourados. "Se outros da comunidade contribuírem também, quem sabe possamos juntar o suficiente para começar aquele cultivo." "Vô, Pedro, vocês precisam ver isso." Ela segurava seu laptop, praticamente pulando de empolgação. "Estive pesquisando mais sobre a Artemisia santos e descobri algo incrível. A espécie tem uma variedade que se adapta perfeitamente ao nosso microclima. E o melhor, ela pode ser cultivada em consórcio com outras plantas que já temos." Pedro inclinou-se sobre o computador, sua experiência como veterinário despertando interesse nas propriedades medicinais da planta. Isso poderia revolucionar não só sua propriedade, José, mas toda a região. Imagine um polo de produção de fitoterápicos. "Fiscalização", murmurou Pedro, reconhecendo os uniformes. "Ele deve ter acionado algum órgão regulador." O que aconteceu em seguida pegou todos de surpresa. Antes que Mendes e os fiscais pudessem sair do carro, uma procissão de vizinhos começou a chegar por todas as direções. Dona Cecília, Sebastião, Antônio e outros, cada um trazendo algo. Ferramentas de trabalho, produtos de suas terras, documentos antigos. Os fiscais observaram a movimentação com interesse, enquanto Mendes empalidecia visivelmente. Seu plano de intimidação através de uma fiscalização surpresa transformava-se em uma demonstração involuntária da força da comunidade rural. Valente observava tudo com uma postura altiva, como se entendesse perfeitamente o que estava acontecendo. Quando Mendes tentou se aproximar de José, o cavalo simplesmente se posicionou entre eles, sua presença imponente dispensando qualquer necessidade de demonstração mais agressiva. A fiscalização acabou se transformando em uma espécie de feira improvisada, com os vizinhos apresentando orgulhosamente seus produtos e práticas de cultivo integrado. Os fiscais, mais interessados na cooperação comunitária do que nas supostas irregularidades apontadas por Mendes, começaram a fazer anotações de um tipo muito diferente do que o empresário esperava.
O fracasso da fiscalização parecia ter enfurecido Mendes além da razão. Nos dias que se seguiram, sua presença tornou-se ainda mais sufocante. Câmeras de segurança surgiram misteriosamente nos postes próximos à propriedade do Silveira, e homens desconhecidos em carros escuros passaram a circular pela região com frequência suspeita. Maria, que agora dormia com seu celular sempre ao alcance da mão, estava catalogando cada movimento suspeito. Sua pasta digital de evidências crescia diariamente, assim como sua preocupação com o avô, que andava mais silencioso que o normal. Numa manhã particularmente tensa, José acordou antes do nascer do sol, perturbado por sonhos inquietos. Encontrou Valente também desperto, seus olhos atentos fixos no horizonte onde nuvens escuras se acumulavam. O cavalo tinha desenvolvido um sexto sentido para problemas, e seu comportamento atual não pressagiava nada bom. Também está sentindo que algo vai acontecer, não é, amigo? Murmurou José, oferecendo uma cenoura ao animal. Valente aceitou o petisco distraidamente, sem desviar sua atenção do céu carregado. Juntos, começaram os preparativos para proteger as plantações. Os vizinhos, mantendo sua vigília informal, logo apareceram para ajudar. Sebastião trouxe lonas extras, enquanto Dona Cecília chegou com café quente e pães caseiros para alimentar os trabalhadores. Foi Valente quem primeiro percebeu que algo estava errado. O cavalo começou a agitar-se em seu cercado, relinchos urgentes cortando o ar cada vez mais pesado. José, que conhecia cada nuance do comportamento do animal, imediatamente entendeu que o perigo não vinha apenas do céu. O que encontraram fez o sangue de José gelar. A estrutura de desvio de água, que havia sido desmontada misteriosamente semanas antes, estava de volta, maior e mais elaborada que antes. Mas o verdadeiro perigo estava na forma como foi construída. Com a tempestade se aproximando, toda aquela água represada poderia se transformar numa força devastadora. Não precisou completar a frase. Todos ali entendiam que não seria apenas a propriedade do Silveira em risco, mas todas as terras mais baixas da região. "Precisamos desmontar isso agora!" gritou Sebastião acima do barulho crescente da tempestade. Mas antes que pudessem começar, o som de motores se aproximando os fez congelar. "Afastem-se da estrutura!" ordenou Mendes, sua voz fria cortando através do vento uivante. "Isso é propriedade privada." Um clarão de relâmpago iluminou a cena, seguido instantaneamente por um trovão ensurdecedor. A chuva agora caía em cortinas densas e o nível da água atrás da estrutura subia visivelmente. Os capangas de Mendes recuaram instintivamente. Havia algo na presença do cavalo que despertava um medo primitivo, uma compreensão instintiva de que estavam diante de algo que não podiam controlar. A tensão no ar era palpável, misturando-se com a eletricidade da tempestade. De um lado, Mendes e seus homens, representando a ganância e a destruição. Do outro, José, sua família e vizinhos, unidos em defesa de suas terras e seu modo de vida. E entre eles, Valente, como uma força da natureza personificada, aguardando o momento de agir. O céu explodiu em outro relâmpago, iluminando a cena como um palco celestial. A água represada rugia cada vez mais alto, uma fera aprisionada lutando para se libertar. Mendes, mesmo encharcado pela chuva torrencial, mantinha sua postura arrogante, embora seus olhos traíssem um lampejo de preocupação ao observar a estrutura que mandara construir. Um estrondo ensurdecedor interrompeu suas palavras. Uma rachadura surgiu na base da estrutura, água escura jorrando através dela como sangue de uma ferida. Os capangas de Mendes começaram a recuar, abandonando sua pose ameaçadora em favor do instinto de sobrevivência. Foi nesse momento que Valente agiu.
Com uma velocidade e precisão que pareciam impossíveis para um animal de seu tamanho, o cavalo avançou em direção à estrutura comprometida. Seus cascos poderosos golpearam pontos específicos da construção, como se soubesse exatamente onde bater para causar o colapso mais controlado possível. "Parem esse animal!" ordenou Mendes, mas sua voz tremeu ao ver seus homens se afastando ainda mais. Ninguém ousaria se aproximar de Valente naquele momento. O cavalo irradiava uma aura de poder primitivo que mantinha todos à distância. José observava maravilhado, enquanto seu fiel companheiro trabalhava com uma inteligência que desafiava explicações. Cada golpe dos cascos de Valente criava novos pontos de escape para a água, dividindo a força da corrente em múltiplos canais menores, reduzindo seu poder destrutivo. A estrutura começou a ceder de forma controlada, e Valente continuou seu trabalho metódico, movendo-se com uma graça surpreendente na lama e chuva. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria antiga, como se estivesse cumprindo um papel determinado desde o início dos tempos. Mendes, percebendo que estava perdendo o controle da situação, sacou um objeto de seu paletó encharcado, um pequeno revólver que brilhou sinistramente à luz dos relâmpagos. "Já chega dessa palhaçada!" gritou ele, apontando a arma na direção de Valente. Foi nesse instante que a natureza decidiu intervir. Um relâmpago atingiu uma árvore próxima, o estrondo ensurdecedor fazendo Mendes disparar para o alto involuntariamente. O empresário perdeu o equilíbrio na lama, caindo de costas enquanto a arma escorregava de sua mão, desaparecendo na água turva. A estrutura de represamento finalmente cedeu por completo, mas graças ao trabalho de Valente, a água seguiu pelos canais que ele havia criado, retornando ao seu leito natural sem causar a destruição que poderia ter acontecido. O cavalo permaneceu no local, supervisionando o fluxo da água como um guardião ancestral. Mas não era apenas o registro em vídeo que mudaria o rumo das coisas. A tempestade havia atraído a atenção de toda a região, e vários outros vizinhos haviam chegado ao local, testemunhando os eventos com seus próprios olhos. Entre eles estava o filho do prefeito, que gravava tudo com seu próprio celular. Mendes, encharcado e humilhado, levantou-se da lama, sua máscara de arrogância completamente destruída. Seus capangas já haviam desaparecido, deixando-o sozinho para enfrentar as consequências de suas ações. "O senhor tem muito a explicar", interrompeu uma voz forte. Era o delegado da cidade, que acabara de chegar, atraído pelos relatos de tiros. "Começando por essa arma que testemunhas viram o senhor empunhar." A chuva começou a diminuir, como se a própria natureza reconhecesse que sua parte no drama estava concluída. Valente retornou para o lado de José, seu pelo branco ainda brilhando mesmo sob o céu escuro. O cavalo tocou gentilmente o ombro de seu dono com o focinho, um gesto tão cheio de afeto que trouxe lágrimas aos olhos de todos que assistiam. Naquele momento, enquanto as nuvens começavam a se dispersar e os primeiros raios de sol rompiam o céu tempestuoso, algo mais que uma represa havia sido quebrado. O poder que Mendes julgava ter sobre aquelas terras e suas pessoas estava irremediavelmente destruído, arrastado pela mesma água que ele tentara usar como arma. Os dias que se seguiram à tempestade trouxeram mudanças tão significativas quanto a própria chuva que havia transformado a paisagem. A história do cavalo que salvou uma comunidade inteira espalhou-se rapidamente, primeiro pelos municípios vizinhos, depois alcançando jornais regionais. Logo, a pequena propriedade do Silveira começou a receber visitantes curiosos, todos querendo conhecer o extraordinário Valente. José observava essas mudanças com um misto de gratidão e apreensão. Sentado em sua varanda numa manhã particularmente clara, compartilhava suas preocupações com Maria
enquanto Valente pastava tranquilamente próximo, como se os eventos dramáticos da semana anterior não tivessem acontecido. Maria, que digitava freneticamente em seu laptop, ergueu os olhos com um brilho de empolgação. Vô, o senhor não vai acreditar no que acabei de descobrir. Lembra do professor Santos, meu orientador na faculdade? Ele é especialista em comportamento equino e ficou fascinado com os vídeos de Valente durante a tempestade. O professor diz que nunca viu nada igual, continuou Maria, virando o laptop para mostrar uma troca de e-mails. Ele quer vir pessoalmente conhecer Valente. E tem mais. Existe uma competição estadual de equinos de trabalho acontecendo no mês que vem. O professor acha que Valente poderia não só participar, mas revolucionar a forma como as pessoas veem a inteligência dos cavalos. José franziu a testa, sua mão automaticamente estendendo-se para acariciar o focinho de Valente. Competição? Não sei, Maria. Valente nunca saiu da propriedade. E depois de tudo que aconteceu com Mendes, o aroma dos pães atraiu mais visitantes para a varanda. Sebastião e sua esposa, o jovem filho de Antônio, até mesmo o padre da cidade. Nos últimos dias, a casa dos Silveira havia se transformado em uma espécie de ponto de encontro informal da comunidade. Maria aproveitou o momento para mostrar mais detalhes da competição em seu laptop. Era um evento tradicional, com mais de 50 anos de história, onde cavalos demonstravam suas habilidades em provas que simulavam trabalhos práticos do campo. O prêmio em dinheiro era considerável. Valente, que observava a tela do computador com aquela sua atenção peculiar, relinchou suavemente, como se desse sua opinião sobre o assunto. Todos riram, mas havia um tom de reverência no riso. Ninguém ali duvidava mais da extraordinária inteligência do animal. Tem outro detalhe interessante, acrescentou Maria, scrollando para mostrar mais informações. A competição acontece em uma fazenda histórica que foi transformada em centro de treinamento equestre. Eles têm um programa de equoterapia para crianças especiais. E se, continuou Maria, percebendo o interesse do avô, a participação na competição for apenas o começo? Poderíamos usar a visibilidade para mostrar como cavalos podem ser mais que ferramentas de trabalho, podem ser agentes de transformação. A discussão continuou pela manhã, com cada visitante contribuindo com suas ideias e opiniões. O que começara como uma conversa sobre uma competição transformava-se em algo maior. Um plano para o futuro, não apenas da propriedade do Silveira, mas de toda a comunidade. Enquanto o grupo conversava, Valente permanecia próximo, seus olhos inteligentes movendo-se de um rosto para outro, como se acompanhasse e compreendesse cada palavra. O sol da manhã fazia seu pelo branco brilhar como prata, criando uma aura quase mágica ao seu redor. A chegada do professor Santos transformou a rotina da propriedade dos Silveira. O especialista em comportamento equino, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos vivaces por trás dos óculos de aro fino, passou 3 dias observando Valente, tomando notas intermináveis em seu caderno surrado. Extraordinário, murmurava ele repetidamente, enquanto assistia o cavalo realizar tarefas cada vez mais complexas que José e Maria preparavam. Em 40 anos estudando cavalos, nunca vi nada parecido. Valente parecia entender a importância desses testes. Demonstrava suas habilidades com uma paciência quase didática, como se quisesse garantir que cada aspecto de sua inteligência fosse devidamente registrado. Quando o professor apresentava novos desafios, o cavalo primeiro observava atentamente. Depois executava as tarefas com uma precisão que deixava todos maravilhados. Não é apenas a inteligência prática,
explicou o professor Santos numa noite, enquanto compartilhava suas conclusões com a família e alguns vizinhos que haviam se reunido para ouvir. É a capacidade de empatia, de compreensão emocional. Vejam como ele adapta seu comportamento dependendo de quem está interagindo com ele. Como que para demonstrar o ponto, Valente aproximou-se gentilmente de Lucas, o filho autista de Sebastião, que havia se tornado um visitante frequente. O cavalo baixou a cabeça ao nível do menino, permanecendo perfeitamente imóvel enquanto a criança acariciava seu focinho com movimentos repetitivos, encontrando conforto no contato. A competição, continuou o professor, será apenas o começo. O que Valente pode nos ensinar sobre a capacidade dos animais de compreender e se comunicar conosco. Isso pode revolucionar a forma como vemos a relação entre humanos e cavalos. Maria, que havia assumido a responsabilidade de coordenar os preparativos para a competição, apresentou o cronograma que havia elaborado. Temos 3 semanas, explicou ela, mostrando um calendário detalhado. O professor ajudou a desenvolver um programa de treinamento específico para as provas. Por isso, começaremos com pequenas saídas, respondeu o professor. Precisamos acostumá-lo gradualmente com diferentes ambientes. Mas algo me diz que Valente nos surpreenderá também nesse aspecto. Durante os treinos, uma característica particular de Valente chamou a atenção do professor: sua capacidade de antecipar problemas e encontrar soluções criativas. Em uma das simulações, quando uma das ferramentas necessárias para completar a tarefa foi propositalmente removida, o cavalo imediatamente improvisou uma alternativa, usando outros objetos disponíveis. Isso vai além do treinamento ou condicionamento, explicou o professor, claramente emocionado. É raciocínio abstrato, resolução criativa de problemas, em níveis que desafiam tudo o que sabemos sobre cognição animal. Professor, olhe isso, chamou ela mostrando seu laptop. Encontrei registros históricos da região. Aparentemente, há mais de 100 anos, esta área era conhecida por seus cavalos excepcionalmente inteligentes. Os índios que viviam aqui tinham lendas sobre espíritos equinos que protegiam a terra. O professor ajustou os óculos, examinando os documentos com interesse. Fascinante. Pode haver algo no ambiente local, talvez relacionado às mesmas condições que tornam o solo ideal para Artemisia sanctus. O cavalo relinchou suavemente em resposta, seus olhos encontrando os de José com aquela expressão de sabedoria antiga que tanto intrigava a todos. O professor imediatamente anotou algo em seu caderno, murmurando sobre comunicação interespécies avançada. À medida que os dias passavam e a data da competição se aproximava, a transformação na propriedade do Silveira era visível. Não era apenas Valente que se preparava. Toda a comunidade parecia energizada com um novo propósito, uma nova esperança. O que começara como uma simples participação em uma competição estava se transformando em algo muito maior. Era como se Valente, com sua extraordinária inteligência e empatia, estivesse não apenas unindo pessoas, mas abrindo portas para uma compreensão mais profunda do vínculo especial que pode existir entre humanos e animais. Na véspera da partida para a competição, uma notícia perturbadora chegou à propriedade dos Silveira. Ricardo Mendes havia sido anunciado como um dos principais patrocinadores do evento. Maria descobriu a informação enquanto verificava os últimos detalhes da programação no site oficial. José, sentado em sua poltrona favorita, manteve a calma que os anos lhe ensinaram. Talvez devêssemos desistir, sugeriu, embora seu coração pesasse ao pronunciar as palavras. Não quero expor Valente a riscos desnecessários. Sabe, José, começou ele, em todos estes anos estudando cavalos, aprendi que às vezes precisamos confiar na sabedoria deles.
Valente não é um animal comum. Ele demonstrou isso repetidamente. Talvez seja a hora de deixá-lo enfrentar este desafio. A discussão foi interrompida pela chegada de Dona Cecília, carregando uma cesta coberta por um pano bordado. O aroma de quitutes frescos encheu a sala, trazendo um pouco de conforto à atmosfera tensa. Sebastião e Antônio chegaram logo em seguida, trazendo mais informações. Uma caravana de 5 carros estava organizada para seguir o caminhão que transportaria Valente. Lucas, o filho de Sebastião, havia inclusive preparado uma faixa de apoio, pintada com suas próprias mãos. O professor Santos aproveitou o momento para compartilhar suas últimas observações. Nos últimos dias, Valente demonstrou uma compreensão excepcional dos elementos da competição. Sua capacidade de aprendizado e adaptação supera qualquer coisa que já documentei. Todos saíram para o quintal, onde Valente realizava uma última demonstração de suas habilidades. O cavalo movimentava-se entre obstáculos com precisão cirúrgica, organizava ferramentas em sequências lógicas e respondia a comandos complexos com uma inteligência que continuava a maravilhar até mesmo aqueles que já estavam acostumados com suas proezas. Vejam como ele mantém contato visual constante, apontou o professor. A forma como adapta seu comportamento baseado nas reações das pessoas ao seu redor. Isso vai além do treinamento. É compreensão genuína. À medida que o sol se punha, lançando sombras alongadas pelo quintal, a comunidade começou a se dispersar, cada um levando consigo a expectativa do grande dia que se aproximava. José permaneceu na varanda, observando Valente pastar tranquilamente sob o céu, que começava a mostrar suas primeiras estrelas. O professor Santos juntou-se a ele, seu caderno de anotações sempre em mãos. Sabe, José, começou ele, passei minha vida inteira estudando a relação entre humanos e cavalos, mas o que vejo aqui, entre você e Valente, é algo único. Não é apenas uma parceria, é uma forma de comunicação que desafia explicações científicas. José sorriu, seus olhos nunca deixando a figura branca de seu fiel companheiro. Professor, aprendi há muito tempo que algumas das coisas mais importantes da vida não precisam de explicação científica. Precisam apenas ser vividas e apreciadas. Valente ergueu a cabeça naquele momento, seus olhos encontrando os de José. No silêncio do crepúsculo, aquela conexão especial entre homem e animal parecia quase visível, como um fio de luz conectando duas almas que, de alguma forma misteriosa, haviam sido destinadas a se encontrar. A noite caiu completamente sobre a propriedade do Silveira, trazendo consigo a promessa de mudanças significativas. Amanhã, embarcariam em uma jornada que poderia mudar não apenas suas vidas, mas a forma como o mundo enxerga a relação entre humanos e animais. E no centro de tudo estava Valente, o extraordinário cavalo branco que havia se tornado muito mais que um símbolo de resistência. Ele era a prova viva de que alguns laços transcendem nossa compreensão limitada do mundo. O amanhecer trouxe consigo uma energia diferente à propriedade dos Silveira. A caravana começou a se formar antes mesmo dos primeiros raios de sol, com vizinhos chegando em seus carros enfeitados com fitas coloridas e cartazes de apoio. O caminhão de Antônio, especialmente adaptado para transportar Valente, estava estacionado próximo ao celeiro, sua carroceria forrada com feno fresco. José observava os preparativos com um nó na garganta, dividido entre a esperança e a apreensão. Maria, por outro lado, transbordava energia, coordenando cada detalhe da partida com a eficiência que herdara da avó. Sua voz foi interrompida por um relincho familiar. Valente, que até então observava calmamente os preparativos de seu cercado, começou a demonstrar uma agitação incomum. Seus olhos estavam fixos na estrada.
as orelhas apontadas para frente em alerta. 3 carros pretos, similares aos que Mendes costumava usar, aproximavam-se pela estrada. José sentiu seu coração apertar, mas antes que o medo pudesse se instalar, algo extraordinário aconteceu. Os veículos pararam a uma distância segura, e dele desceram não os capangas de Mendes, mas 3 pessoas em trajes oficiais. Fiscalização da competição, anunciou uma mulher de meia idade, mostrando suas credenciais. Viemos verificar as condições do animal inscrito. Recebemos uma denúncia, continuou a fiscal, consultando sua prancheta, sobre possíveis maus-tratos e uso de métodos irregulares de treinamento. O professor Santos tomou a palavra, sua autoridade acadêmica evidentemente impressionando os visitantes. Senhores, passei as últimas semanas documentando cientificamente o comportamento deste animal extraordinário. Posso assegurar não apenas a ausência de qualquer método irregular, mas também demonstrar capacidades que revolucionarão nossa compreensão da inteligência equina. A fiscalização transformou-se em uma demonstração improvisada. Valente, como se entendesse a importância do momento, apresentou suas habilidades com uma clareza e precisão que deixaram os fiscais boquiabertos. A forma como interagia com Lucas, demonstrando uma gentileza especial com a criança autista, foi particularmente impactante. Em 30 anos fiscalizando competições, admitiu a mulher que liderava a equipe, nunca vi nada parecido. Vocês não só estão liberados para competir, como sugiro que documentem tudo. Isto é histórico. Está na hora, anunciou Maria, consultando seu relógio. O momento de partir havia chegado. Vê só, murmurou o professor Santos, fazendo mais anotações. Como ele entende perfeitamente o que está acontecendo. A capacidade de adaptação, a confiança no processo. José sentou-se no banco do passageiro do caminhão, ao lado de Antônio. Através do vidro que separava a cabine da carroceria, podia ver Valente, sua presença branca e majestosa, transmitindo uma serenidade que acalmava seu coração ansioso. O que nenhum deles poderia imaginar era que esta jornada seria apenas o começo de uma transformação muito maior do que qualquer um havia sonhado. A chegada da caravana dos Silveira não passou despercebida. O caminhão de Antônio, seguido pela procissão de carros decorados, atraiu olhares curiosos dos outros competidores e espectadores. Quando Valente desceu do transporte, um silêncio momentâneo tomou conta do local. Sua presença majestosa, seu pelo branco reluzindo ao sol, causava uma impressão imediata. Maria, consultando o programa das provas, reuniu a família e o professor Santos. A competição tem 3 fases, explicou ela. Primeira, demonstração de habilidades básicas. Segunda, resolução de problemas práticos. Terceira, interação com situações inesperadas. É um dos jurados, confirmou o professor Santos, ajustando seus óculos. Mas não se preocupe. Com tantas câmeras e especialistas presentes, qualquer tentativa de manipulação seria imediatamente notada. Foi na segunda fase que Valente realmente começou a se destacar. Os cavalos precisavam demonstrar capacidade de resolver problemas práticos, abrir porteiras com mecanismos complexos, selecionar ferramentas específicas para diferentes tarefas, organizar objetos em sequências lógicas. Extraordinário, murmurou um dos juízes, enquanto Valente não apenas completava as tarefas propostas, mas encontrava soluções mais eficientes que as esperadas. Ele não está apenas seguindo um treinamento, está realmente raciocinando. Foi durante a terceira fase que o momento decisivo aconteceu. Os organizadores haviam preparado uma situação surpresa. Um grupo de crianças com necessidades especiais foi trazido à arena e os cavalos precisavam demonstrar capacidade de interação segura e gentil.
Um murmúrio de preocupação percorreu a multidão. Alguns cavalos se agitaram, nervosos com a movimentação súbita. Mas Valente simplesmente caminhou até o menino, abaixando sua cabeça ao nível dele, exatamente como fazia em casa. As outras crianças do grupo especial, encorajadas pela cena, aproximaram-se lentamente. Valente adaptou seu comportamento para cada uma delas, demonstrando uma sensibilidade que deixou os especialistas presentes boquiabertos. O professor Santos havia parado de escrever, suas mãos tremendo levemente de emoção. Isto, disse ele, sua voz embargada, vai muito além da competição. O que estamos testemunhando é uma demonstração extraordinária de inteligência emocional em um nível que muitos nem acreditavam ser possível em animais. Mendes levantou-se de sua cadeira de jurado, seu rosto uma máscara de frustração. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, foi cercado por outros juízes e especialistas, todos maravilhados com o que acabavam de presenciar. A premiação foi quase uma formalidade. Valente não apenas venceu a competição, ele estabeleceu um novo paradigma. Os juízes foram unânimes em declarar que suas demonstrações transcendiam os critérios tradicionais de avaliação. Mas o verdadeiro prêmio veio depois, quando o diretor do centro equestre aproximou-se de José com uma proposta inesperada. Gostaríamos, disse ele, de estabelecer um programa permanente de ecoterapia aqui. E queríamos que Valente fosse não apenas nosso primeiro cavalo, mas nosso modelo para seleção e treinamento. José olhou para Maria, para o professor Santos, para a comunidade que os cercava com sorrisos orgulhosos. Finalmente, seu olhar encontrou o de Valente, que o observava com aquela sabedoria serena que sempre pareceu transcender a barreira entre espécies. A volta para casa foi muito diferente da viagem de ida. O caminhão de Antônio, agora carregando não apenas Valente, mas também troféus e certificados, liderava uma caravana ainda maior. Vários participantes da competição haviam pedido para visitar a propriedade dos Silveira, ansiosos para entender melhor o ambiente que havia produzido um animal tão extraordinário. No banco do passageiro, José segurava uma pasta com documentos que poderiam mudar o futuro de toda a comunidade. A proposta do centro equestre ia muito além de um simples programa de ecoterapia. Eles queriam estabelecer um centro de pesquisa e treinamento, usando as terras dos Silveira como base. Maria, seguindo no carro logo atrás, com o professor Santos, já estava desenvolvendo planos para integrar o cultivo da Artemisia sanctus com o novo projeto. Podemos usar parte da renda do centro para financiar o início da produção, explicava ela, seu laptop equilibrado nos joelhos enquanto digitava freneticamente. O professor, ainda processando tudo que havia testemunhado, concordava entusiasticamente. A combinação é perfeita, dizia ele. O mesmo solo especial que permite o cultivo da erva pode ter influência nas características extraordinárias dos cavalos da região. Precisamos estudar isso mais profundamente. Quando a caravana chegou à propriedade, uma surpresa aguardava. Ricardo Mendes estava lá, mas não com seus carros luxuosos ou capangas intimidadores. Estava sozinho, seu terno caro trocado por roupas mais simples, uma pasta de documentos debaixo do braço. Senhor Silveira, começou Mendes, sua voz despida da antiga arrogância, vim fazer uma proposta diferente. Depois do que vi hoje, ele hesitou, claramente desconfortável. Digamos que algumas perspectivas mudaram. Meu projeto original do resort, continuou o empresário, estava errado em muitos níveis, mas talvez possamos criar algo diferente, algo que preserve a essência deste lugar, que trabalhe com a comunidade em vez de contra ela. Mendes sorriu tristemente, porque aprendi da maneira mais difícil que há coisas que o dinheiro não pode comprar.
A investigação nas minhas outras propriedades... Bem, digamos que preciso recomeçar. E gostaria de fazer isso corretamente desta vez. José ergueu a mão pedindo silêncio. Todos se calaram, aguardando sua decisão. O idoso caminhou até Valente, apoiando-se gentilmente no pescoço do animal, enquanto pensava. As horas seguintes foram dedicadas a uma longa discussão na varanda do Silveira. A comunidade inteira participou, contribuindo com ideias e preocupações. O projeto que começou a tomar forma era algo único. Um centro integrado de ecoterapia e pesquisa, combinado com o cultivo sustentável de ervas medicinais e um pequeno spa rural, focado em terapias naturais. O investimento que eu faria no resort, explicou Mendes, agora visivelmente entusiasmado com o novo conceito, pode ser redirecionado para isso, menor escala, maior impacto real. É assim que se constrói algo duradouro, comentou José, observando a animada discussão. Não impondo, mas crescendo junto como uma planta bem cuidada. 6 meses se passaram desde a competição que mudou tudo. A propriedade do Silveira, antes uma pequena fazenda familiar, havia se transformado em algo extraordinário. Os antigos campos de cultivo agora dividiam espaço harmoniosamente com plantações organizadas de Artemisia Sanctus, suas flores roxas dançando ao vento como um mar perfumado. O centro de ecoterapia, construído com materiais naturais que se integravam perfeitamente à paisagem, recebia crianças e adultos de toda a região. Valente, naturalmente, era a estrela do programa. Sua capacidade de conectar-se com pacientes especiais havia se tornado lendária, e profissionais de saúde visitavam regularmente para estudar seus métodos únicos de interação. Numa manhã particularmente agradável de primavera, José sentou-se em sua varanda ampliada, observando a movimentação. Lucas, que agora vinha 3 vezes por semana para as sessões de terapia, brincava alegremente com outros 2 cavalos que haviam sido treinados sob a supervisão atenta de Valente. É incrível como ele ensina os outros cavalos, comentou o professor Santos, que havia decidido estabelecer residência permanente na região para continuar suas pesquisas. É como se transmitisse não apenas técnicas, mas uma forma inteira de compreender e se comunicar. Maria, agora coordenadora oficial do projeto integrado de cultivo e terapia, aproximou-se com seu inseparável laptop. Os resultados preliminares dos estudos com a Artemisia são promissores, anunciou ela, mostrando gráficos complexos. A combinação do tratamento fitoterápico com a ecoterapia está mostrando benefícios que superaram todas as expectativas. Dona Cecília, que havia transformado sua produção de queijos e quitandas em um próspero negócio que atendia aos visitantes do centro, juntou-se à conversa. Sabem o que mais me impressiona? Como toda a comunidade cresceu junto. Vejam o Sebastião, por exemplo, dando aulas de agricultura tradicional para estudantes universitários. Ricardo Mendes, irreconhecível em suas roupas casuais e sorriso genuíno, aproximou-se do grupo. Sua transformação havia sido tão profunda quanto a da propriedade. Como consultor do projeto, ele havia redirecionado sua experiência empresarial para garantir a sustentabilidade financeira do empreendimento, sempre respeitando os valores e tradições locais. Trouxe as últimas projeções, disse ele, sentando-se com o grupo. O modelo está se provando tão bem-sucedido que já recebemos consultas de 3 outras regiões interessadas em replicá-lo. Sabem, começou José, sua voz carregada de sabedoria. Quando aquele primeiro confronto aconteceu, pensei que estava prestes a perder tudo. Mal sabia eu que estávamos, na verdade, prestes a ganhar algo muito maior. Como que respondendo ao comentário, Valente aproximou-se da varanda, seguido por um potro branco que havia nascido 3 meses antes.
O filhote, fruto do cruzamento cuidadosamente planejado com uma égua selecionada, já demonstrava sinais da mesma inteligência extraordinária de seu pai. A próxima geração, comentou o professor Santos, observando maravilhado como Valente pacientemente guiava o potro em uma série de interações gentis com Lucas e as outras crianças. Não apenas de cavalos, mas de um novo entendimento entre humanos e animais. O pôr do sol daquele dia pintou o céu com cores extraordinárias, como se a própria natureza celebrasse o sucesso da harmonia alcançada. A propriedade do Silveira havia se tornado mais que um centro de terapia ou uma fazenda produtiva. Era um exemplo vivo de como o respeito mútuo, a compreensão e o trabalho conjunto podiam transformar confronto em colaboração, desconfiança em parceria. Enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu, José permaneceu na varanda, Valente, fielmente ao seu lado. O idoso acariciou o pescoço do animal, relembrando toda a jornada que os trouxera até ali. Valente relinchou suavemente em resposta, seus olhos sábios refletindo as primeiras luzes do anoitecer. No horizonte, as flores de artemísia dançavam com a brisa noturna, seu perfume suave carregando promessas de muitas outras histórias extraordinárias ainda por vir. A pequena horta onde tudo começou ainda existia, cuidadosamente preservada como um lembrete das origens humildes de uma transformação extraordinária. E nela, todas as tardes, Valente e José ainda passavam algum tempo juntos, compartilhando aquele vínculo especial que havia mudado não apenas suas vidas, mas as de toda uma comunidade.